Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos aprender a fazer esse porta o quê? Só não pode ser porta-ovos, hein? Mais lindo do mundo todo. Simbora pro vídeo? Então vem comigo. Meus amores, eu gosto muito de usar a garrafa de vinho porque ela é mais rígida e ela tem essa marcação aí do corte que eu vou fazer agora. Depois que você já tem a garrafa aí cortada, você vai preparar a sua massa de cimento com isopor. Se você ainda não conhece essa receita, tem escrito aqui na descrição desse vídeo, eu deixo fixado também nos comentários, tá bom? Enche a garrafa com areia, com barro, com pedras, o que você quiser para poder dar peso. Pega uma meia calça velha aí, corta um pedaço dela e você vai encher dessa massa de cimento com isopor. Conforme você for colocando a massa, você vai fazendo uma cavidade ali no meio, onde você vai colocar essa garrafa com areia ali. E nesse momento você vai começar a trabalhar na modelagem. Você vai colocando massa, alisando nas laterais, vai acrescentando mais massa. Calma que vai dar tudo certo, tá bom? Você vai colocando ele com todo jeitão para que fique tudo uniforme. Depois que tiver preenchido ali, você dá um nó. E você percebe que a massa foi até ali na boquinha ali da garrafa. E aí você vai puxando, fazendo a modelagem, como eu tinha falado, né? Nessa hora, você faz a ponta do rabinho dela. Isso ali é a base de baixo do corpinho. Você faz um alisamento até formar uma ponta. No dia seguinte, eu removi a meia para a gente dar continuidade ao nosso projeto. Essa garrafa normalmente é mais rígida do que uma PET. Então, para eu tirar, como eu já não tenho tantas forças nas mãos, eu usei o alicate ali, dei um nó. Mas aí, se for muito difícil, você joga água quente dentro, vai ficar molinho. E aí você vai conseguir remover de boa, tá? Fiz o acabamento ali nas pontas, fiz um recorte para ficar bem legal. Arrastei também assim no piso para tentar deixar o mais reto possível. Quase que eu consegui. Agora eu vou fazer o pescocinho dela. Peguei 1 metro de arame galvanizado. Peguei também um tecido atoalhado para a gente usar. Dobrei o arame ao meio e nas pontas eu fiz essa dobradura aí para que ela possa fixar melhor ali na massa e não soltar. Para que o arame não fique abrindo, eu peguei um pedacinho de outro arame mais fino, arame queimado, e fiz assim, um amarradinho ali só para dar firmeza mesmo, para não atrapalhar o meu serviço. Como esse vai ser um pote com tampa, a gente vai construir a tampa agora, né? Como eu vou colocar a massa ali em cima do plástico e para que esse plástico não caia lá no fundo, eu passei fita crepe ali em volta só para me dar um pouco de segurança no trabalho. Deu super certo, faça também. Fiz a nossa famosa massa de cimento com argamassa. Também tem receita fixada aqui, tá? Nos comentários, gente, tem que olhar, vocês têm que aprender, tem que olhar os vídeos. Tem muitas receitas legais em canais de artesanato, tem que olhar. Tá bem aí fixado, tá? Tem tudo aí para vocês poderem trabalhar também. Coloquei um pouquinho de massa ali, vou ajeitando para ficar um tampinho bem legal. Você percebe aí que eu vou fazer mais massa porque não deu e é isso que eu falo. Às vezes eu não dou uma receita com a quantidade específica, porque às vezes falta massa, aí você faz mais um pouquinho. É melhor você trabalhar aos poucos do que trabalhar com muita quantidade e perder material. Não é o objetivo da gente. Eu realmente não sei porque que eu dei um tapinha na bunda da galinha. Mas vamos lá, ó, coloca o ferrinho aí centralizado, aí você vai colocando massa em cima ali, vai ajeitando. Tem que ficar no nível ali da boquinha do vaso, quando você passa o dedo, você consegue nivelar. Depois que a massa vai secando, você consegue colocar no formato, tá? Eu peguei 2 isopor ali só para segurar o ferrinho, para não ficar caindo pro lado, para secar bem retinho. Passaram-se algumas horas e essa massa deu uma secada, né? E aí eu fui trabalhando com um pouco de massa que eu ainda tinha, que é a massa de cimento com isopor. Fiz logo esse preenchimento para poder me adiantar. Devagarinho eu fui empilhando essa massa até chegar lá em cima na estrutura final do pescoço da galinha. Você vai conseguir. Qualquer coisa você vai fazendo por etapa. Num dia você consegue fazer toda essa estrutura, tá? Coloca um pouquinho de massa, deixa secar um pouco, depois vem com mais massa. Você consegue. Num dia você consegue montar. Vai ficar mais ou menos assim. E aí no dia seguinte a gente consegue dar continuidade, tá? Vou deixar secar e já volto. O dia seguinte chegou, ele já está seco. Eu tirei dali do plastiquinho, fiz as bordas ali, fiz um acabamento para ficar bem rente. Agora, para deixar bem nivelado, eu vou com a faca ali, vou começar a fazer todo o recorte. Eu falei para vocês que dá para fazer isso, mas só no dia seguinte, tá? Passar 48 horas é a pior coisa do mundo, é fazer algum buraco ou recortar essa massa. É a pedra. Depois que eu fiz todo o recorte, em toda a circunferência, eu vim com uma lixa e aí dando a lixar o negócio ali para ficar bem rentinho, gente. Usei essa lixa aí, 220.
Eu compro vários tipos de lixa para madeira, para ferro, eu quero só lixar. E aí eu vejo o que é melhor ali. Quero saber se você tá gostando desse vídeo, se está, já deixa o joinha aí pra mim, tá bom? No final tu compartilha, agora tu só assiste. Chegou a melhor parte do vídeo, que é a hora da modelagem. Eu vou usar a massa de cimento com argamassa, mas eu te indico também a fazer com cimento branco, vai ficar muito melhor, tá bom? Em sentido de textura e de acabamento, que já fica tudo branquinho, acho que vale a pena. Vai passando a massa, alisando ali com a ponta do dedo na água, vai deixando totalmente coberta ali, não deixa aparecer nenhum pedacinho de isopor não, tá bom? Eu amo fazer essa texturinha nas minhas peças de bichinhos, ó, eu passo uma camada ali, depois eu dou essas batidinhas assim, fica com um monte de marquinhas, fica parecendo assim, felpudo. Eu adoro fazer isso. E algumas vezes, quando a gente faz a cavidade com peso de areia, lá o fundo fica um pouco raso, às vezes aparece ali a garrafa e tal, e aí a gente faz esse reforço depois, né? Nesse caso aí, ó, tô colocando massa lá no fundo porque ficou aparecendo um buraquinho. Então, deixei totalmente o fundo um pouco mais espesso para poder não quebrar, né? Pra gente ter uma coisa aí que vai durar. Fui passando com pincel também a massa ali na parede do pote para fortalecer, para cobrir qualquer imperfeição. Coloquei a parte de cima ali da minha galinha para você ver e aí a gente vai começar a cobrir ela também. Tem que ficar bem rentinho ali, tá bom? Eu preferi também fazer na mão que fica melhor do que ali, para não correr o risco de colar uma parte na outra. Ninguém quer isso. Depois que eu cobri a circunferência, eu encaixei a peça. E aí agora eu vou modelar a parte de cima da cabeça. Na verdade, eu só vou cobrir, modelar mesmo, eu vou modelar só no dia seguinte, quando ela estiver seca. Depois que você já colocou ali o volume que você quer, você pincela para ficar bem lisinho, tá? E aí você faz aquela texturinha de bater, você pode fazer do jeito que você achar que fica melhor aí. Usa a sua criatividade. Tem a visão ali da sua galinha. Saiba que a parte de trás pontudinha é o rabinho, a parte da frente é a barriguinha. Então, quando você colocar os filhotinhos dela ali na frente, coloca bem direcionado para que fique de frente, tá bom? De frente à carinha dela ali. Então, ali eu fiz 3 bolinhas, que vão ser as cabecinhas deles. Vamos prender essas crianças ali junto da mamãe, porque eles estão muito levados. Borrifa uma água ali, e aí você vai colocando a bolinha e pregando em volta, tá, gente? Tem que pregar, não é só encostar, não. Tem que colar ali o fundo ali no vaso para não soltar. Não é para achatar o meio da bolinha. Você vai passando em volta o dedo ali, colando, tá? Não achata não, para não ficar feio. Tem que ficar gorduchinho. Aí eu coloquei os 3 ali e fui arrumando para ficar bem ajeitado. Fiz um rolinho ali de massa, coloquei embaixo ali do pescocinho deles. Ele vai ser a aba ali do bolsinho dela. Ela tá usando um avental que tem um bolso e eles estão guardados ali no lugar seguro. Pega uma bolinha de massa, coloca ali embaixo. Aí ainda faz parte ali do contexto do bolso. Então você vai fazer toda essa colagem sem espremer o meio para não ficar achatado, tá? É só as laterais, você vai colando. Você pode molhar ali a ponta do dedo, vai passando em volta. E você também pode usar criatividade, fazendo um bolso mais lindo do mundo todo. Para fazer aquele colar de penas, né? Eu sempre falo que é um colar que a gente começa a construir e depois vira uma pena. E é muito legal, adoro. Você vai colocar uma bolinha e vai puxar para trás ali a parte de trás, colando na parte do pescoço, sem grudar lá na linha que demarca ali a divisória, tá, gente? Tenha cuidado, por favor. Quero mandar um beijo especial para todos vocês que vão compartilhar esse vídeo. Muito obrigada pela ajuda, tá? Para vocês também que são inscritos, que se inscreveram agora. Quero agradecer vocês que deram joinha. Obrigada, gente. Isso tudo faz com que o nosso canal seja reconhecido, que seja também divulgado para outras pessoas. E a gente tem que trazer o pessoal para ocupar a mente com coisas boas, né? Vamos fazer agora a modelagem da carinha da nossa galinha. Vou começar fazendo uma bolinha, vou direcionar ali para frente da carinha dela para ficar bem certinho e vou prender ali. Eu posso fazer uns movimentos também de vai e vem, tipo um zigue-zague ali com a massa, para dar aquele efeito muito bonito que fica muito original. Para fazer o bico dela, você vai fazer uma bolinha, vai centralizar ali na altura onde você quer que fique o bico, que fique proporcional, tá? E aí com a ponta do dedo você faz o apertãozinho nas laterais, em cima, você vai modelando
para ficar parecendo um bico. É bom você ter uma foto de referência, que você vai ver como é que é o movimento do biquinho, você vai conseguir acertar as suas modelagens, tá? Sempre tem uma foto, é uma super dica. Para fazer a barbela, eu fiz uma bolinha, fiz uma coxinha, dei uma alongada, ficou tipo um estalinho, conhece estalinho? Pois é. E aí eu coloquei coladinho embaixo ali do bico dela, fiz uma grande e uma menor. Sempre faço essa proporção de tamanho assim. Vamos colocar as cristas nas nossas crianças do mesmo jeitinho que eu fiz ali na mamãe. Para fazer o biquinho também, a bolinha, e eu dou um apertãozinho para ficar achatadinho e pontudo também. Fica muito fofo, né, gente? Eu tô muito apaixonada. Fiz uma bolinha, fiz a coxinha alongada e aí coloquei ali a asa dela, fui ajeitando sem apertar o meio. Você vai fazendo toda a colagem, aponta a pontinha da asa para trás e aí você risca para fazer todo o efeito. Usei a espátula para fazer todo esse efeito e aqui no canal tem muitos vídeos de galinhas onde eu mostro detalhadamente como fazer a asa, você pode estar vendo, tá? No final do vídeo eu vou deixar um quadradinho com uma aula de como fazer uma galinha e você vai lá assistir para poder aprender a fazer essa parte da asa. Coloquei ali um rabinho nela, fiz uma bolinha, borrifei de água para colar e aí eu fui colocando ali um movimento e aí você faz do tamanho que você quiser, tá? Você pode fazer um rabinho grandão ali, você pode fazer de diversas formas. Eu tentei fazer uma galinha bem simples. Peguei com todo o cuidado do mundo na mão ali, sem amassar meus bichanos. Fiz uma lata de cimento com cola, somente isso. Um pouquinho de água, um pouco de cola, um pouco de cimento, até fazer aquele mingau. E aí eu fui colocando ali em cima para fazer um efeito. Onde é o avental, eu deixei liso. Mas fora dele ali, eu deixei todo cheio de chapisquinho ali, para parecer que é felpudo, tá? Fiz o mesmo efeito na esquiancha. Ai, tipo calinha. É muito lindo, gente. Eu não aguento isso não, hein? Já falei. É uma fofura, né? Fiz na parte de baixo ali também, passei essa cauda, que acaba sendo um impermeabilizante. E passei ali também no pescocinho dela, pra ficar bem legal, bem bonito, com bastante detalhes. Essa é uma peça que eu não vou precisar lixar, então já tá pronto, é só esperar secar. De vez em quando eu vou borrifando água, esperando secar pra poder vir a pintura. Eu só dei um banho nela depois de seco, não precisei lixar, porque eu fiz a textura. Essa tinta é tinta de parede, eu compro na cor branco neve. Compro também os pigmentos nas cores primárias para fazer as cores que eu preciso, tá? Essa tinta preta, ela é de piso e eu gosto muito dela, só que ela tem um tom assim, na verdade, meio acinzentado, um tom escuro acinzentado, assim, não chega a ser preto. Aí eu coloco corante preto, misturo para ficar bem pretinho. Passei tinta no fundo, nas laterais, passei por dentro também. É bom que fica bem protegido. Meus amores, eu não vou passar a filmagem toda da pintura, tintim por tintim, porque senão fica muito grande. Eu sei que vocês não vê tudo. Então eu vou dar uma acelerada e vou colocar só uns trechinhos, tá bom? Eu já mencionei aí que é bom vocês terem fotos para poder se basearem nas cores que vocês querem, tá? É meio difícil esse negócio de pintura que às vezes agrada um, desagrada outro, mas a verdade é que a gente tem que usar a nossa criatividade e pintar exatamente como a gente gosta e quer. Enquanto eu tô pintando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quero que vocês observem aqui embaixo se vocês estão inscritos aqui no canal. Se tiver vermelho ainda para se inscrever, significa que você não está inscrito. Então, clica no botão, se inscreve. Tem muitos vídeos aqui no canal para vocês trabalharem. Também tem o curso disponível, se vocês quiserem também. Tem peças inéditas, está muito bacana. Tenho certeza que você ia amar muito se você fizesse parte desse curso. Quem entrou não conseguiu sair. É muito legal, muito bom mesmo. Tem pessoal lá no WhatsApp que a gente faz desafio. Inclusive, esse vídeo aqui foi um do desafio desse mês de janeiro. E aí eu fiz o passo a passo, né? Logo eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem como é que foi. Todo mundo construiu a sua galinha e ficou muito legal. Bom, meu desafio foi essa galinha e eu quis fazer ele um pote. Então, assim, não é para botar ovos não, hein? É para guardar alguma coisa ali na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam para mim aí se vocês curtiram esse vídeo, tá bom? E compartilhe, é muito importante vocês fazerem esse compartilhamento. Assim vocês vão trazer mais pessoas para cá para trabalharem junto com a gente. Meus amores, não posso deixar de jeito nenhum de falar do curso que ainda está disponível para quem quiser. Não é obrigatório, tá bom? É algo que você vai investir no conhecimento. Tenho certeza
que vai ter valido a pena, porque a primeira peça que você construir, você já vai conseguir ter de volta o valor do investimento, e aí você vai ter um mês inteiro para construir um montão de coisas lindas, inéditas, tá ok? O ano acabou de começar, vamos fazer diferente dessa vez, tá bom? Dá uma chance aí para que você possa trabalhar em casa. Tenho muitos alunos que começaram a fazer o curso, já fazem os produtos, vendem e agora já é um meio de ganha-pão deles. Eu fico muito feliz. Muito, muito mesmo. Então só falta vocês e eu espero vocês lá, tá bom? Para maiores informações, tem link aqui na descrição. Não deixem de seguir as redes sociais aqui do canal, tá bom? Tá tudo aqui na descrição desse vídeo, de todos os vídeos. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês e até breve. Tchau, tchau.